Bom dia, pessoal, bem-vindos. Bom dia a todos. Bom dia, bem-vindos à nossa rodada. Vamos começar o bate-papo, porque eu acho que a gente tem bastante coisa para tratar hoje, né? E a gente sempre fica muito feliz com a rodada, porque a gente sempre aprende muito com essa troca de experiências, né? A gente fica muito feliz de estar aqui com vocês. E para quem não... a gente sabe que tem alguns que já participam, mas para quem está na primeira participação, queria falar um pouquinho sobre o nosso modelo da rodada, né? Na verdade, é bem isso que eu falei, é um grande bate-papo. A ideia é que todo mundo consiga compartilhar suas experiências, que a gente possa manifestar quais são as nossas preocupações, o que a gente tem aplicado nas nossas realidades, né, de cada uma das empresas e de cada um de vocês. E é por isso que a gente circula previamente esse compromisso de confidencialidade. A gente só pede para, como eu acho que a gente está mais do que acostumado com isso, com as reuniões virtuais, né? Mas para realmente manter o microfone desligado enquanto não estiver falando e realmente respeitar quando as outras pessoas estão fazendo seus comentários e participem. Para a gente, qualquer intervenção ela é muito bem-vinda e é disso que é feita a rodada trabalhista. Eu vou me apresentar, eu sou Silvia Pellegrini Ribeiro, sou sócia da área trabalhista do Azevedo 7. E a rodada trabalhista ela foi criada por mim e pela Ju, que vai falar em seguida, e ela acontece de modo bimestral. A gente sempre tenta trazer assuntos que sejam sai um pouco da obviedade dos assuntos, né, que a gente tem vivido atualmente, e eu e a Ju, a gente ficou refletindo muito o que a gente ia trazer para a rodada de hoje, né? Por quê? Porque qualquer breve pensamento leva a gente para a pandemia. Vamos falar de vacinação, vamos falar de modelo híbrido, e a gente queria tentar fugir um pouco. Por mais que a gente tenha aprendido muito com a pandemia, a gente ainda esteja aprendendo muito com a pandemia, né? É importante que a gente reflita sobre outros assuntos, né? E a pandemia ela trouxe muito isso para a gente. A gente tem visto muitos casos de pessoas que estão adquirindo doenças, a questão do burnout, por conta dessa inexistência de divisão do que é trabalho e do que é casa, né? E aí, pensando nisso, a gente resolveu trazer esse tema da jornada de trabalho como realmente uma oportunidade. E trazendo um pouquinho de contexto histórico, né, sobre jornada de trabalho, a gente tem que, entre o final do século XVII e meados do século XIX, algumas fábricas elas tinham a jornada de trabalho de mais de 80 horas, para homens, mulheres e para crianças também, né? A gente vem evoluindo. No início do século XIX, essa jornada ela já estava uma média de 48, 44 horas, e atualmente a gente tem essas experiências de Islândia, Nova Zelândia, Japão, Espanha, alguns países que estão realmente adotando essa jornada de 4 dias, né? E tem tido um resultado positivo, tanto em relação à produtividade como o lazer dos empregados. E eu confesso que essas experiências me levaram a querer trazer esse tema para a discussão hoje. E eu espero que vocês também gostem dessa discussão. Especificamente no Brasil, a gente teve as alterações na Constituição de 34, que passou a jornada de 48, e em 88, que passou para 44 horas, que é a nossa atual jornada de trabalho padrão, né? A gente tem exceções, mas a padrão é de 44 horas. E o que a gente tem visto como defesa dessa jornada reduzida? Ela teria basicamente duas vertentes, né? Que teria o quantitativo de postos de trabalho e o qualitativo, né? Mas o que a gente tem visto, o que a gente se questiona? Será que essa redução realmente vai gerar mais postos de trabalho? Será que é realmente isso que a gente busca ou pretenderia com uma redução de jornada? A gente fez um estudo e o que a gente verificou? Que quando a gente teve essa redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas, a gente não teve necessariamente um significativo aumento dos postos de trabalho. O que a gente teve, na verdade? A gente teve um aumento significativo de horas extras, né? Portanto, assim, no nosso sentir, a gente entende que essa redução da jornada de trabalho, ainda que ela possa passar por essa avaliação de número de posições de trabalho, a gente tem a questão do trabalho em tempo parcial, que pode ser uma alternativa, até porque
com esse modelo híbrido, também é nossa sensibilidade que pode ser um anseio do próprio trabalhador ter uma redução da jornada de trabalho. Seria um assunto que a gente poderia também discutir, a questão dos benefícios flexíveis, né? Mas a gente deve considerar se realmente qual é o modelo de produção, né? O que a gente vai alterar, o que a gente poderia alterar em termos de estrutura de trabalho, a posição da empresa e dos gestores em relação a essa redução de jornada de trabalho, né? Porque se o resultado dessa redução for realmente o aumento das horas de trabalho, a gente não atingiu o genuíno objetivo da redução da jornada, que seria realmente a gente ter a garantia do direito constitucional ao lazer, né? A gente tem essas discussões todas do direito de desconexão, mas também essa construção de um ambiente saudável de trabalho e o que a gente entende que esse ambiente saudável de trabalho também pode trazer um aumento de produtividade dos trabalhadores. E antes de eu passar a palavra para a Ju, que eu também não vou ficar falando, porque vocês que são as estrelas da rodada para trazer essas experiências, eu queria trazer uma frase do Nietzsche, que inspirou bastante a gente para essa rodada. O que ela fala aqui? Ó? Todos os homens que dividem em todos os tempos e hoje também, se dividem em todos os tempos e hoje também, em escravos e livres. Pois aquele que não tem 2/3 do dia para si é escravo, não importa o que seja, estadista, comerciante, funcionário ou erudito. Então, eu trago isso para a gente refletir e eu passo a palavra também para a Ju, para se apresentar e falar um pouquinho, e depois convido todos vocês para discutirem esse assunto com a gente. Obrigada, Silvia, obrigada a todos que estão virtualmente presentes, seja que todos estejam bem com seus familiares. Esse é um tema que, para mim, é muito caro, né? Eu sou uma defensora, muito antes da pandemia, de uma jornada flexível, de um modelo híbrido de trabalho, né? E o meu ponto sempre foi a questão da gestão, né? Isso funciona se a gente tem uma gestão destinada a isso, né? Embora a gente tenha se comprometido a não falar de pandemia, é fato que no momento social e histórico, a pandemia é um marco de mudança de pensamento, é um marco disruptivo, né? Como a gente teve na Revolução Industrial, como a gente teve no modelo fordista, e isso está mudando a forma como a gente pensa a produção, como a gente se relaciona no ambiente de trabalho, né? E o que a gente sente depois deste 1 ano e meio, né, mais de 1 ano e meio de pandemia, é que também essa história, esse romance, né, de trabalhar anywhere, né, só à distância, ele não é perfeito, né? Ele traz muitos desafios, né? A gente escuta ainda muito essa sensação de esgotamento, né? Essa sensação de não ter divisão entre a vida particular e o trabalho, essa facilidade de conexão, de não ter o deslocamento físico de um lado para o outro, que acaba fazendo mais efetivamente, né? E aqui é o que eu trago como ponto, uma pergunta para a gente falar um pouquinho mais, né? Ações trabalhistas versando sobre horas extras e doenças correlatas, seja o burnout, ou até mesmo direito à desconexão, o lazer, são velhas conhecidas nossas, né? E a gente sempre se pauta, né, na defesa do registro correto ou de uma exceção legal ao controle de jornada, dizer em relação ao lazer que não houve uma comprovação de uma perda social efetiva, mas me parece no final do dia que a gente só está tentando estancar um vazamento, colocando ali um remendinho, que é temporário, né? O que eu proponho para a gente refletir agora é, ok, né, eu sou uma empresa que tem uma questão sensível de horas extras, eu tenho um volume grande de horas extras, seja pela folha, seja em razão de ações, né? Eu tenho já uma fiscalização em cima disso. Como é que o negócio está olhando para isso? Como é que esse impacto financeiro direto está afetando o meu modelo de produção? O que eu tenho que fazer? Há uma nova geração toda questionando
o modelo, né, o status quo dessa relação vigente, né? Então, a proposta, no final do dia, não é defender uma tese de redução de jornada, longe disso, né? É qualificar essa jornada e ter o aspecto quantitativo e qualitativo dessa avaliação. Então, o que eu preciso fazer, né? Se a gente olhar os exemplos de fora, né, a gente vai pegar países que têm condições socioeconômicas muito diferentes das nossas, né? E não seria justo a gente querer comparar o Brasil à Islândia, né? Ao Japão. Não dá para comparar banana com maçã, né? Há desafios muito maiores aqui e particulares aqui. A bem da verdade é que, no final do dia, o setor privado acaba assumindo uma função social muito maior do que deveria, né, socialmente falando, né, em termos de Estado falando. E a jornada tem tudo a ver com isso, né? Então, como é que eu consigo, dentro da empresa, estabelecer um plano de ação em que eu tenha a jornada de trabalho dentro daquilo que efetivamente eu preciso para a entrega do meu serviço ou do meu produto, né? Sem o custo de ter uma jornada extrapolada, e que o empregado se sinta confortável com aquilo, né? Que o empregado realmente reconheça naqueles limites impostos e naquela metodologia de trabalho um valor que agrega, né? Queria ver um pouquinho de vocês, se alguém gostaria de falar. A gente até conversou, a gente tem um projeto antigo, eu e a Ju, no escritório, por mais que a gente tenha flexibilidade, enfim, seja outra realidade, mas a gente incentivar, por exemplo, dias offs para você resolver questões pessoais e, enfim, ter essa desconexão mesmo, né? Porque se você pensar uma redução diária por exemplo, se você fizer uma flexibilização e uma redução de 1 hora por dia, não necessariamente isso vai gerar um efeito de desconexão efetivo. Então, eu não sei se vocês teriam alguma coisa a acrescentar de experiências que vocês tenham praticado como formiguinha nas empresas de vocês e que possam ser alguma coisa nesse sentido para essa tentativa de trazer essas flexibilidades de jornada como realmente uma oportunidade de aumento de produtividade e de maior conexão dos trabalhadores com a empresa, porque eu acho que passa muito por essa questão de conexão com a empresa, né? Silvia, deixa eu fazer um complemento com todo o respeito que vocês estão discutindo. Essa discussão sobre a jornada, de fato, ela vem aos poucos sendo substituída sobre a produtividade. Ou seja, o cumprimento da jornada passa a não ser o fator preponderante, mas sim o aspecto qualitativo, como vocês bem disseram há pouco. Tá? Acho que o problema aqui é uma questão muito cultural que nós temos no nosso país. Acerca da judicialização. Acho que as empresas têm esse interesse, eu vejo, eu não consigo ver isso na prática, por até que gostaria de ouvir se tem algumas empresas, porque eu vejo um certo desejo em deixar de ter o controle efetivo por conta de uma questão meramente de jornada, mas sim pela produtividade que esse empregado traz, independente se ele vai trabalhar às 10, às 11 da manhã, meio-dia, não importa. Mas a questão é o receio das empresas de praticarem essa flexibilidade, esse, entre aspas, descontrole com o controle da produtividade, né, qualitativo, com relação à judicialização. Porque como é que depois você comprova? Como é que depois você discute? Aí começa a esbarrar, eu acho que é uma discussão muito profunda, esbarrar na questão dos princípios, né, do direito do trabalho, fala que a gente discute muito, né, do contrato realidade. Não, se você hoje trabalha, então não tem controle, ou se você hoje trabalha, sei lá, 30 horas por semana, na semana subsequente você começa a trabalhar um pouco mais, você já não pode mais, porque o contrato realidade, enfim, eu Valdir, percebo um certo receio das empresas em seguirem com essa discussão, ou seguirem com uma prática, aqui afastando, estou falando uma regra geral, obviamente tem startups, tem empresas de tecnologia que isso já é uma realidade,
Mas no mercado comum, eu penso que há um receio muito grande sobre esse aspecto de judicialização e de prova, né, perante a Justiça do Trabalho. Enfim, é o que eu penso. Acho que o Cristiano quer falar também. Eu vou aqui assumir o compromisso de também não falar da pandemia, mas é óbvio que é um momento diferente e um momento de crise que faz a gente tirar algumas ideias da gaveta. É um momento que é um catalisador de ideias. Então, assim, eu tenho visto um movimento muito grande de empresas tentarem funcionar nesse modelo beta trazido das empresas de startup, do modelo mais leve, tentado implementar sprints, squads, né, metodologia ágil, fazer projetos. E dentro de uma estrutura de uma empresa como a minha, que eu sempre digo que é uma empresa vintage, é uma empresa que estava parada no tempo há algum tempo, há bom tempo, que não estava atualizada e tinha um modelo de negócio muito rígido, e ela teve que se adequar muito rápido ao tempo, e a gente tentou trazer isso para o negócio, e quando a gente olha para a produtividade, aí vem o ganho. Quando a gente olha horas versus entregas, a gente percebe que houve no começo uma adequação, houve aquele descompasso entre não consigo me desconectar, reunião atrás da outra, você teve aquele desequilíbrio, mas com o longo do tempo isso foi se ajustando, e hoje a gente vê, até numa pesquisa interna que a gente fez, em que as pessoas têm trabalhado menos horas e a gente tem entregado muito mais. O que a gente tem feito em vários setores da companhia é se organizado, né, nesse formato de projetos. Então, a gente tem times multidisciplinares trabalhando por projetos, e aí a gente tem vários instrumentos que já existiam, mas ganharam força nesse momento de pandemia em que a gente vive, de controle, de reuniões de checkpoint, de reuniões de status, que vão controlando o seu projeto, e simplesmente o que você tem que apresentar é um entregável. Ele não vai te olhar se você trabalhou 8, 10, 12 horas no dia. Ele vai querer saber se no próximo checkpoint você entregou aquilo que você se comprometeu a entregar. Muitas vezes eu já tive relatos e ainda relatos não oficiosos, tá? Não oficiais, de gente que falou, cara, eu entreguei em 2 dias, outros 2 dias eu fui para a praia. E o compromisso dele estava entregue. Eu não sei o quanto isso está descompassado com o contrato realidade, com estar à disposição da empresa, com o modelo ainda de contrato de trabalho não está adequado a essa metodologia, porque efetivamente ele trabalhou 2 dias, os outros 2 dias não, e isso talvez tenha que ter um ajuste. Mas, de fato, a entrega aconteceu e as coisas andaram. Então, eu acho que assim, é um momento de ajuste. A gente, de novo, a lei, a gente não está preparado, nossa formalidade não está preparada para essa realidade. A pandemia ainda aumentou essa distância entre o que a gente tem formalizado e o que a gente vive na realidade. Mas eu entendo perfeitamente possível. E aí, novamente, Ju e Silvia, eu não falo em redução de horas, eu falo em readequação de modelo mesmo. E entender que aquele contrato de 8 diárias, 44 semanais, em que você tem um controle rígido de jornada, na minha cabeça, cada vez menos ele se encaixa ao mundo atual. Hoje você vai trabalhar por projeto, por entrega, dando mais autonomia, mais responsabilidade para o empregado e fazer ele entender que ele efetivamente é parte do todo e que efetivamente ele pode estar vinculado a diversos projetos, até em diferentes empresas. Uhum. Então, assim, na minha cabeça, assim, o modelo em que a gente estudou, que era muito cartesiano, muito certinho, ter o chefe, ter a equipe, ter o subordinado. Por outro lado, e aí confesso, prometo que é a última coisa que eu vou falar. Nossa, não é a última, não, pode falar mais. Eu tenho vivido, ao mesmo tempo que eu tenho vivido alguns ganhos com essa história do projeto, da aumento da produtividade, eu tenho tido dificuldade de embarcar novos colaboradores, novos prestadores de serviço, aquilo que a gente chamava antes de vestir a camisa. Hoje é mais difícil você ter aquele sentimento de pertencimento, sentimento de dono, trazer aquele cara, esse cara é a cara da empresa, essa pessoa representa, isso é mais difícil. Esse engajamento cultural é mais difícil.
E talvez seja uma tendência. Você não precisa ter um engajamento cultural daquela pessoa para ela entregar o máximo de um produto que você espera dela. Talvez a gente tenha um descolamento cultural, mas em troca de uma maior produtividade, dizer o seguinte, o sul-americano tem muito isso, né? A gente tem a tendência de, tem que ser mais perto, tem que ser mais próximo, meu. Você pode ser um cara distante e entregar, e mesmo assim você vai ser considerado um bom prestador, um bom colaborador, um bom empregado. Então, assim, eu acho que é isso o contraponto desse modelo que eu tenho percebido, que a gente tem caminhado, né? Mas deixa eu só te fazer uma pergunta, Cristiano. Esse modelo você está aplicando para quem está home office ou para quem está presencial também? Hoje, 90% do Habib's está home office. Porque aí, indo um pouco na linha do que o Valdir disse também, se a gente passa a ter essa liberdade de 2 dias na praia, e que esses 2 dias na praia podem ter sido o gatilho para ele ter feito em 2 dias o trabalho, porque, enfim, essa questão do direito ao lazer e a desconexão, a gente sabe os benefícios que traz. Ao mesmo tempo, se a gente tiver essa pessoa dentro do escritório, e você deixar e ela não trabalhar 2 dias, aí a gente passa a engessar um pouco essa estrutura, né? Eu te entendo, mas só mais uma vez voltando para a minha realidade, tá? A gente, como vocês, mudou de sede. Uhum. Se hoje 100% dos meus prestadores, colaboradores e empregados estiverem na sede, eu vou ter que arrumar, entre aspas, a paia beliche. Porque não cabe. Vocês não são mais meus vizinhos? Não cabe. Não são mais meus vizinhos aqui? A gente ainda é, mas a gente vai mudar. E assim, está programado para eu só ter 35% a 40% do meu staff no dia de trabalho. Eu tenho visto que, em conversa com outras pessoas, com pares, com outras pessoas de mercado, que é uma tendência geral. Pessoal que tinha mega sedes, eu tenho 3, 4 prédios, cara, tá todo mundo diminuindo. Tem muita empresa gigante indo para coworking. Então, assim, eu entendo que esse receio de manter lá um custo de um cara inoperante naquele dia não vai existir. Uhum. Eu acho que não cabe mais essa estrutura antiga, porque eu acho que nem os próprios trabalhadores querem essa, por mais que você tenha exceções que gostam do presencial e gostam de estar lá todos os dias, eu acho que essa liberdade que foi introduzida pela pandemia, que na verdade passa a ser muito mais pelo que você entrega do que pelo que você parece entregar, né? Eu acho que é o que trouxe o grande ganho. E aí a gente volta à pandemia, porque a gente não consegue não falar dela, mas foi ela que trouxe essa quebra de paradigma de que aquilo funcionava porque teria que ser daquela maneira. Não tem que ser daquela maneira. Até porque você não tem uma maneira estanque para todas as posições, para todas as realidades, para todas as formas de trabalho. Sim, trazendo um paralelo para o que a gente já tinha, Silvia, você sabe melhor do que eu, a gente, mesmo antes da reforma, em quantas atividades ou operações a gente já não negociava uma eventual redução do intervalo entre a jornada para ter uma dispensa antecipada em determinado dia da semana. Com a reforma veio isso... Friday da vida. O Short Friday, isso ganhou força. Hoje, se você vira para o pessoal da tua equipe e fala assim, cara, nós temos tantos dias para entregar o projeto. Só que se você entregar em tantos menos 5, esses 5 dias você faz da tua vida o que você desejar. Eu falo por mim ou pelas experiências que eu tive. Eu vi gente se matando de trabalhar para entregar aquilo, para ter 5 dias para fazer o que quisesse. Se quisesse, maratonar série, se quisesse ir para a praia, se quisesse resolver problema pessoal, se quisesse trabalhar em outro projeto, se quisesse fazer voluntariado, problema dele. E entregou aquilo que eu precisava para aquele momento, vida que segue. É justo, ninguém perde. A empresa não perde e o empregado não perde. Pelo contrário, assim, acho que todos ganham, porque a empresa vai ter o resultado que ela queria atingir, né? E o empregado vai ter
conseguir... É importante a gente desconectar, por mais que a gente tenha sido, durante todo esse tempo, induzido à questão da produtividade, eu tenho que produzir mais, a gente está vendo hoje, e até de novo, voltando para a pandemia, o quanto isso é importante, né? Só que entre o receio, e aí eu compartilho da opinião do Valdir, quando a gente abre a CLT, abre a Constituição, essa realidade não está estampada lá. E aí, quando eu vou para os tomadores de decisão, vou para o board da empresa e falo, olha, vamos adotar isso aqui, porque, pô, é melhor, tal. Aí sempre vai ter o financeiro, ou o jurídico, ou alguém vai falar assim, cara, mas isso não vai dar um probleminha para a gente lá no futuro? Como é que a gente está respaldado em cima disso? E vai dizer que não vai dar problema, né? Não tem. Quem banca, quem assina ali embaixo dizendo que não vai dar problema? Mas todo movimento de mudança, de disrupção, ele traz esse sentimento da incerteza, né? E tanto o Valdir quanto o Cristiano trouxeram pontos essenciais, né? O Valdir com a avaliação do risco, né? E o Cristiano com uma análise que para mim é muito o que eu sempre acreditei, né? O que eu acredito, né? Que eu não controlo horário para ter a dependência daquela força de trabalho. Como, usando um pouco o trecho do Nietzsche, que a Silvia colocou, como meu instinto, né? Acho que essa é a grande mudança, de que eu preciso de tempo, né? Eu acho que essa é a grande mudança de paradigma, para aquilo que o Cristiano trouxe, ou seja, pouco importa. Você entregou, você coletivamente assumiu o seu compromisso e não atrapalhou os amiguinhos na sua decisão de fazer em 2 ou 3, 4 dias, estamos entregando aquilo que nos propusemos, está perfeito, né? Só que, de fato, a nossa lei ela é antiquada para esse modelo, né? E daí vem um ponto que eu acho que é um outro desafio que se propõe, talvez seja objeto até de uma outra rodada, que a gente pode até sugerir como tema seguido dessa, que é a negociação coletiva. Infelizmente, a reforma trabalhista ela tentou resolver um problema histórico, mas criou um outro, né? Porque a falta de financiamento, a mudança da estrutura de financiamento do sindicato, que pessoalmente eu também tinha críticas, para a total ausência de contribuição, não teve efeito pedagógico que se pretendeu com os sindicatos. E, no final do dia, aquilo que a gente poderia resolver via negociação coletiva, que traria muito mais legitimidade, os acertos, né, para que refletisse as necessidades especiais daquela empresa via acordo, daquele grupo via convenção coletiva, se esvaziaram, né? Então, a gente poderia muito bem, enquanto setor econômico, né, negociar coletivamente com o sindicato para que, nesse modelo sugerido pelo Cristiano, onde a pessoa tem que entregar um projeto e 2, 3 dias estão de férias, aquilo ser reconhecido como um benefício, né? E com compensação. O que a gente não pode é tentar olhar só pelo retrovisor e tentar vestir uma roupa que não nos cabe mais, que não fica boa, não serve, né? Esse é o modelo. Você olhar os artigos da CLT, né, de jornada, lá entre seus 50 e 60 e poucos, eles não cabem mais, né? Eles não atendem à nossa necessidade. E sim, seremos o boi de piranha, né, no dito popular. Teremos que enfrentar isso para ser um momento disruptivo. Mas precisamos ser tão atacados assim? Eu acho que é aí que tem a beleza do preventivo, ali que tem a beleza de pensar boas práticas, né? E acho que esse é o grande objetivo dessa rodada, né? Ter pessoas do setor produtivo, né? De empresas que pensam novidades e que pensam novidades que param em pé, né? Porque na hora que a gente chega para um juiz, ainda que mostre uma situação totalmente diferente, mas que tem princípios assegurados, porque, veja, eu estou assegurando o princípio de que ele está dentro do limite da jornada estabelecida, né, de um volume de horas estabelecido, eu estou garantindo uma desconexão, eu estou garantindo uma saúde mental, a pessoa, no final do dia, está muito mais contente com aquele benefício, e isso diminui, inclusive, a judicialização, né? Então, ouvir as pessoas também
faz parte desse processo. E ter uma inteligência por trás dessa gestão é muito importante, porque há pessoas que se entregam mais e há pessoas que são mais operacionais, né, que não se envolvem tão emocionalmente, que essa sensação de pertencimento, né, que o Cristiano falou, de vestir a camisa, não são pessoas que estão inerentes a isso, mas não significa dizer que elas não são comprometidas com o trabalho, né? E talvez, por serem técnicas e entregarem um bom trabalho, elas são importantes para o negócio. E ao tentar compor essas pedrinhas desse grande quebra-cabeças, né? E eu acho que é aí que mora a inteligência, e daí eu acho que é um profissional, sim, multidisciplinar, ele tem que entender do jurídico, ele tem que fazer uma interface com o jurídico, ele tem que ter noções de psicologia, ele tem que ter noções de gestão, ele vai conseguir suportar o negócio e os líderes para que essas pecinhas se encaixem e funcionem no final do dia, né? Então, no meu sentir, eu acho que enquanto empresas, enquanto advogados de área empresarial, acho que o nosso grande desafio daqui para frente, em razão dessas mudanças que a gente tem sociais, né, históricas por conta da pandemia, é tentar resgatar uma forma legítima da gente retomar uma negociação coletiva. Eu acho que é esse o ponto que a gente tem que trazer, porque é isso que a Constituição prevê, ela prestigia a negociação coletiva, ela é, doutrinariamente falando, a solução adequada, mas é muito difícil operacionalizar porque a gente não tem sindicatos efetivamente atuantes. Talvez seja o caso da gente começar a retomar uma atuação mais presente com os próprios sindicatos patronais, né? Cobrar dos sindicatos patronais uma efetiva atuação, né? Porque se eles querem a contribuição, eles têm que prestar o serviço ao qual se propõem, né? O Sindicato dos Empregados não adianta mais oferecer colônia, porque ninguém está interessado mais em colônia de férias, né? Não é isso que atrai o empregado para se sindicalizar. É aquele discurso efetivamente coeso. Então, eu acho que esse talvez seja o grande desafio desse momento contemporâneo, né? Eu acho que a gente vai enfrentar aí pelo menos uma década de ajustes, mas eu acho que a gente tem que começar, sob pena da gente enfrentar um retrocesso absurdo, né? Da gente tentar encaixar essas novidades, essas necessidades dentro do artigo 58, que limita, ou do artigo 7º lá, inciso, que diz da limitação da jornada de trabalho. Não encaixa, né? E daí a gente sempre vai voltar, não pode, porque tem que limitar, né? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem agora. Eu acho que a própria pandemia está nos forçando a arriscar, né? Assim, a gente foi obrigado a arriscar e tentar essas alternativas para seguir, né? A gente estava discutindo, né, a quantidade de pessoas que estão sendo contratadas de outras localidades para prestar serviço à distância é enorme, né? E se você fechar os olhos para isso, você vai perder profissionais, porque a gente estava conversando outro dia, né, no escritório de um outro local, não de São Paulo, foi contratado por um outro escritório aqui de São Paulo para prestar serviços, né? E com todos os benefícios que isso traz, até em termos de questão de custo, às vezes. Então, não dá para a gente, como empresa, fechar os olhos para essa necessidade. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala dessa questão de pertencimento à empresa, e muito na fala do Cristiano e da Ju, assim, eu acho que a gente não pode perder por completo essa integração de você fazer parte da empresa, né? E aí a gente entra nessa própria discussão de qual vai ser a postura dos gestores em relação a essa flexibilidade de jornada. Porque eu acho que tem isso também, né? Se você não tiver esse estímulo, se você tiver um gestor que pensa, olha, ele fez o relatório em 2 dias e nos outros 2 dias ele foi para a praia, então eu posso passar mais trabalho para ele, a gente perde também o sentido. Então, eu acho que é uma questão cultural e que a gente deve pensar, olha, não é sobre ou a gente vai muito para o lado da jornada ou a gente vai para o lado da produtividade. Não dá para a gente querer o melhor dos dois mundos, porque aí você vai entrando nesse retrocesso de voltar para... Voltar não, porque em alguns casos a gente já tem das 80 horas de trabalho, né?
Que aí passa muito por isso. Eu acho que é essa questão desse equilíbrio e de você ter uma unidade de posicionamento da empresa. Olha, a empresa vai seguir nessa linha, então é isso que vai ter se cobrado e não você querer fazer esse mix, né, de formas de cobrança. E aí é o passo da fé, né, Silvia? Quando a gente se fala um pouco disso, ele me remete a equipes de vendas, né? A gente já tinha essa realidade para equipes de vendas externas, em que você tinha a meta X e atingida a meta X, parece o discurso da Dilma aqui, ele dobrava a meta e aí vinha dobrando, e aí fala assim, pô, não adianta, eu sempre bato minhas metas, mas a hora que eu bato tem uma meta mais acima, tem uma meta mais acima, e aí eu nunca chego no linear que é razoável para a empresa. E aí tinha essa questão. A gente trouxe uma solução isso, quando a gente desonera agora na CLT, a questão da premiação muda um pouco, traz uma definição daquele esforço extraordinário. Então, assim, a gente tenta equilibrar isso um pouco, mas eu acho que é isso. Eu acho que o passo da fé traz um pouco disso que a Ju falou também, da questão. O próprio sindicato, com a reforma, perde a receita da contribuição, ele, num primeiro momento, partiu no desespero. Não, vou cobrar taxa negocial de tudo, vou cobrar taxa de não sei o quê, vou dificultar, não vou acertar a carta de oposição, agora vou ter que ter carta de oposição de novo, aí veio aquela briga maluca, enfim, todo mundo passou por isso, mas o próprio sindicato hoje ele tem que entender que o papel dele é diferente. Como a Ju falou, não adianta ter colônia de férias, não adianta dar serviço de dentista que marca para daqui 1 ano e meio e tal. O que o cara tem que efetivamente se propor a fazer é defender o direito do empregado, ou o patronal defender e aproximar a empresa e empregado, porque senão não vai acontecer. A gente tem alguns exemplos, e aí, de novo, Ju, não estou comparando maçã com banana, mas a gente vê a força de como são os sindicatos nos Estados Unidos. Muitas vezes as coisas assim não são levadas ao judiciário, o judiciário sequer sabe do que está acontecendo, as negociações acontecem até entre empresas, intramuros, ou por vezes com a participação do sindicato, e raríssimas oportunidades para ter uma participação e para dar um pouco de segurança, tem um aval, vamos dizer assim, não é nem uma homologação, uma decisão, mas tem um aval de algum representante do sindicato para dar esse conforto de que nesse momento que a gente está vivendo. Eu lembro, e esses dias, ontem, acho que eu estou meio perdido com o fundo do feriado, mas acho que ontem eu li uma decisão que me deu um calor no coração, porque no começo da pandemia, a gente foi obrigado a aplicar algumas demissões via WhatsApp. E foi assim, putz, cara, como é que nós vamos fazer isso? Mas eu não tinha outra forma. Eu não tinha endereço atualizado, as coisas estavam complicadas, as pessoas não estavam mais morando nas residências onde elas tinham declarado, mas elas estavam em todos os grupos do WhatsApp lá, com a empresa rodando. O que a gente tomou por opção? Fazer os avisos prévios, as comunicações via WhatsApp. E a gente arriscou, porque não tinha previsão legal, não tinha nada, e falou, vamos arriscar. A gente chegou a usar uma empresa para fazer ata notarial digital disso, que também era uma inovação, e a gente arriscou. Pô, não aconteceu, a gente não teve questionamento, mas eu acabei semana passada, essa semana, comecei a ver algumas decisões validando demissões por WhatsApp. Falei, cara, pelo menos é o que a gente espera também, uma evolução e um entendimento por parte do judiciário também, para entender a mudança da realidade, para entender essa adequação. Não estou dizendo que não tem que ter segurança jurídica, mas é aquela adequação de momento e analisar a coisa de uma forma geral, né? Olhando o cenário completo. Né? E até contextualizando, Cristiano, assim, as opções eram ou por meio virtual, seja pelo WhatsApp ou por uma reunião de Teams, ou fazendo a pessoa também se deslocar no meio da pandemia. Né? Então, assim, acho que tem um contexto também que suporta essas medidas que, ainda que você não tenha uma previsão, você tem um contexto para aplicar. Não é... Razoável, né?
Não é terminar o relacionamento pelo telefone, mas assim, era um contexto que a gente tinha ali, era o que pode não ser o melhor, mas se você pesar as duas situações, faz todo sentido. Porque, No primeiro acordo que a gente fez de redução de jornada e salário e suspensão temporária, que foi antes de qualquer medida oficial, que a gente fez com o Sintoresp do Rio de Janeiro, a gente chegou a fazer uma assembleia. A gente fez uma assembleia via Zoom. E assim, cara, depois a gente mostrou. A gente foi questionado, eu tenho um vídeo até hoje, que tem lá, a gente tinha limitação, 500 participantes. Foram 500 participantes, a gente fez 4 sessões e a gente fez uma assembleia via Zoom. A votação foi nada mais disso que o Carlos e a Otávia estão fazendo. Levantou a mãozinha. E aí contabilizou, acabou. Qual a diferença de levantar a mãozinha virtual ou no pátio da empresa? A gente também fez acordo assim, né, Silvio? Com a assembleia virtual. É o que dá para ser, né? E eu acho que é o que vai ser. A própria CIPA, né? A gente está desviando um pouquinho, mas a própria CIPA hoje está ficando cada vez mais informatizada, né? E o ganho que a gente traz de transparência para isso tudo, né? Então, de novo, você... A gente não pode só ficar olhando pelo retrovisor, porque as coisas não se encaixam mais. A gente tem que ser criativo e, obviamente, com a clareza dos riscos e aonde eu quero seguir. Eu acho que a Otávia também quer falar, o Carlos, né? Sim. Na linha do que o Cristiano falou, assim, a gente tem sentido um quentinho no coração quando a gente vê algumas decisões que têm sido bem razoáveis, né? A gente tem a questão dos honorários de sucumbência, que por mais que a gente veja que tem sido flexibilizado pelos juízes buscando formas de que isso não seja levado a valer, se dão os prazos para comprovação, mas de qualquer maneira é um tipo de freio, né? Faz a pessoa pensar um pouco mais. E se a gente tem minimamente um lastro do que está sendo aplicado, né? Assim, também não é a gente resolver que vai trabalhar 80 horas por semana, não é isso, mas a gente tem um lastro do que está sendo adotado. As empresas, elas fazem um estudo, buscam embasamento. Então, acho que quando você tem minimamente um lastro, e existe esse contexto, eu acho que vale em determinadas situações, sim, seguir com o risco, né? Otávia, Não, o contraponto que eu queria fazer, até eu li esses tempos um artigo na McKinsey, a pandemia trouxe as pessoas trabalhando em casa e a gestão do tempo, né? Sim, as empresas têm que seguir as regras, mas o lado do empregado, se você pensar por outro lado, e daí era esse o artigo da McKinsey, especialmente para os Estados Unidos, né? Aqui para a gente ainda é novo, mas é algo importante, que o empregado, ele pode querer trabalhar mais de um lugar, por exemplo. Ele pode querer trabalhar 80 horas, mas não necessariamente para uma empresa só, né? Por exemplo, se ele quiser trabalhar para 2 empregadores, né? Até veio uma pergunta assim, isso é proibido? Não, não é, né? Você pode... E as empresas não têm diretrizes para isso, muitas delas. Pode ter exclusividade, não pode ter. Normalmente os advogados têm exclusividades, eventualmente aquela história dos engenheiros, advogados, por conta das 4 horas e tal. Mas um empregado comum, por exemplo, ele poderia querer, já que eu estou em casa mesmo, trabalhar o dia inteiro, não necessariamente para um empregador só, né? E esses são tipo de coisas que estão vindo e realmente a gente tem um descompasso entre a realidade, né? E a legislação e o próprio, muito mais ainda o judiciário, né, do que a legislação. Não sei se vocês já enfrentaram alguma coisa sobre isso, de ter múltiplos empregos. Oi, Otávio, Valdir. Deixa eu só complementar aqui o que você está dizendo, na sua fala. De fato, nós nos deparamos numa situação muito peculiar, que a lei, ela e aí, corrija se eu estiver errado, com toda a vênia, a lei ela não veda a pessoa ter mais de um emprego, contanto que eles não sejam conflitantes. E aí vem a questão do conflito. Conflito que com relação à jornada ou não. E nós nos deparamos com uma situação peculiar, onde o funcionário, em função da pandemia, que 100% estava em home office, em teletrabalho, melhor dizendo, funcionário
trabalhando em 2 empresas simultâneas, em horários conflitantes, sem a empresa saber. A empresa tomou conhecimento lá na frente, enfim, por algum motivo. Eu não estava produzindo, então, óbvio, isso ficou evidente. Mas você trouxe um ponto muito legal de discussão e me chamou a atenção. A lei, de novo, ela me parece que ela veda a questão do conflito, mas como a empresa gerenciar isso, né? O que o Cristiano trouxe, muito legal, você fica 5 dias em casa, e 5 dias ele não quer trabalhar, enfim, ele vai trabalhar para uma outra empresa, mas aí no mesmo horário, depois como é que esse empregado, será que ele vai ter maturidade suficiente de tentar saber que ele tem que atuar para qual empregador? Então, acho que é uma discussão muito interessante. Não estou aqui dizendo que tem que ser para a linha A ou B, apenas trazendo essa experiência que nós tivemos recentemente, inclusive, de um funcionário que estava trabalhando, inclusive deixando de entregar a sua produtividade para a companhia, que aí descobrimos que ele estava trabalhando numa outra empresa de forma simultânea, porque remotamente você não consegue fiscalizar. Então, é uma questão muito interessante que você trouxe. Só uma contribuição aí. Eu acho que a gente, trazendo com o que a gente já tem positivado hoje, se a gente olhar para a lei anticorrupção, se a gente olhar para a Lei Geral de Proteção de Dados, se a gente olhar para a CLT fala em incompatibilidade de jornada. E aí, se a gente olhar para a LGPD e para a gente olhar para a anticorrupção, a gente vai falar em conflito de interesses e trânsito de informações divergentes. Talvez o que falte, e aí que a gente pode até usar uma negociação coletiva ou, eventualmente, que a gente traga uma legislação positivada mesmo, é a compatibilização desse instituto. Porque hoje, se a gente olhar um médico, por exemplo, ele trabalha em 4, 5 hospitais. Às vezes ele está dando plantão de 12 por 36 em 2 hospitais simultâneos. E não está em nenhum dos 2, ele está em casa. E assim, a gente convive muito bem com isso. Por que com o médico é possível e com o advogado não é e com o engenheiro não é? Porque com o médico você sabe, se ele for chamado, ele vai chegar lá e vai te atender. E a gente aceita isso e convive com isso a vida inteira. Porque já é um outro conceito formado. Agora, é óbvio, você não vai poder trabalhar para o seu concorrente, você não vai poder trabalhar essa questão da jornada que aí entra na discussão. Se você está trabalhando nesse esquema de projeto, teoricamente a jornada não existe, né? Você pode estar executando 2 projetos ao mesmo tempo. Você pode fazer um projeto pela manhã, um projeto à tarde, um projeto no meio da manhã. Assim, infelizmente, é esse apego da nossa mentalidade ainda formada com bases, eu digo, na minha visão, tá? E assim, não sei se eu estou certo ou errado, mas na minha visão defasada, que talvez a gente tenha que mudar para, se essa for a realidade, tentar fazer essa adequação. Porque eu não vejo outro caminho senão essa atualização de mentalidade partindo da gente. Por isso que eu digo sempre no passo da fé. Eu vou falar sobre um conflito de interesse, eu vou punir um empregado meu que, trabalhando num sistema de projetos, no tempo teoricamente livre, em que ele já entregou a parte do projeto dele, ele foi prestar consultoria por uma outra empresa não concorrente à minha. Se eu punir esse cara, eu estou depondo contra aquilo que eu estou defendendo. Sim, não, eu concordo, Cristiano, plenamente. E você acho que tocou um ponto bem legal, a questão do médico, né? A gente está acostumado a conviver com isso e acha normal. Mas se você pensar TI, né? O pessoal que trabalha por projeto vem fazer implantação de alguma coisa, entrega o projeto e publicitários, né? Que fazem campanhas, né, de produtos e planos e coisas específicas. Tudo isso me parece também compatível. A gestão da produtividade, né? E daí a gente passa por uma outra reflexão, né? Eu acho que, culturalmente, a gente importou muita cláusula de sigilo e confidencialidade, principalmente das multinacionais, e a gente coloca aquilo no contrato, no termo, para ter a força do escrito e assinado, mas a bem na verdade que a gente sente é que até para
executivos e cargos mais de gestão, ninguém dá muita atenção para aquilo que está escrito, porque culturalmente isso não está enraizado. Não tem problema, não vai pegar, estava escrito, não percebi. Então, eu acho que passa nesse novo pensar sobre produção, sobre reorganização da gestão e da força de trabalho, os combinados, né? Então, olha, eu não vou te cercear o seu direito fundamental ao trabalho, você pode ir, mas a gente tem um combinado aqui, e veja bem, está aqui, né? E, por outro lado, e é uma questão que a gente tem que refletir, será que a pessoa que está em 2 regimes 12/36, realmente ela está tendo um momento de se refrigerar, um momento realmente de descanso para exercer aquele trabalho com uma certa produtividade? Eu acho que os médicos acabam sendo um nicho muito específico, mas pensando mais numa base de produção, onde a pessoa acaba tendo que ter vários empregos por uma questão de sustento, é complicado, né, a gente pensar nisso como um modelo onde a gente realmente está querendo valorizar a produção e a saúde. É um desafio, porque no final do dia a gente acaba, como eu comecei a falar lá atrás, a gente acaba tendo que assumir questões sociais enquanto setor privado, né? Não que o contrato não tenha uma função social, mas a gente acaba tendo que subsidiar políticas públicas que, em tese, não deveriam partir de iniciativa privada, né? Mas eu acho que algumas lições a gente aprende com tudo isso, né? Algumas reflexões a gente tira de tudo isso, né? Então, realmente, não dá para a gente querer aplicar um modelo anterior, ipsiliteris. A gente precisa ajustar, né? Ajustar de que forma, né? Se eu tenho tanto risco, se eu tenho tanta judicialização, que é um ponto que foi bem endereçado pelo Valdir, né? Tentar trazer contexto, né? É tentar demonstrar o benefício, né? É sair pelo princípio da condição mais favorável para o empregado, né? Porque me parece que sim, haveria, né? Eu acho que é todo um exercício novo da gente contextualizar, da gente registrar e principalmente da gente treinar as pessoas. Eu incentivo muito essa questão do treinamento das lideranças, porque o grande problema, as grandes judicializações surgem de uma liderança que não está afinada com a empresa. Aí, Cristiano, eu acho que a liderança precisa vestir a camisa da empresa. Que foi o que eu falei. A liderança... E só trazendo uma preocupação que eu tenho em relação, que é na linha do que a Ju falou, quando dessa questão dos 2 empregos, é realmente uma preocupação que a gente tem nessa situação do home office, que é a doença profissional, o desenvolvimento da doença profissional e a possibilidade de você limitar o que seria a responsabilidade de um empregador ou do outro. Sim, e é um dos grandes pontos de atenção que a gente tem em relação os trabalhos em casa, né? O home office, ou não em casa, em qualquer posição que seja. Para mim, eu acho que é o único ponto que é um pouco mais sensível, e aí a gente volta lá na frase do Nietzsche da gente se tornar escravo também, né? Assim, a gente sabe que no final do dia a gente depende do trabalho para pagar as nossas contas, etc., mas o quanto isso também acaba pesando na saúde dos trabalhadores. Então, acho que é um ponto de atenção, mas, ao mesmo tempo, se a gente não tem uma vedação legal específica, né, qual é a ferramenta do empregador também para atuar nesse caso? Você tem uma dispensa sem justa causa, porque haveria uma incompatibilidade, mas você pode também perder uma pessoa que tenha uma produção e que seja realmente um bom empregado. Eu acho que é um desafio, e a partir do momento que a gente não tem a vedação legal e você não tem uma concorrência direta, realmente acho que o papel do empregador fica muito restrito. Mas acho que a Ana Carla e o Cristiano levantaram a mão. Acho que a Ana Carla levantou antes. Bom dia. Eu queria voltar num assunto assim, que está uma discussão bem bacana, até o Cristiano colocou, com relação à flexibilização de jornada. Na minha visão, assim, hoje em dia nós temos
o mercado, né, que nos força a ter uma atualização, a ter uma flexibilização e até uma modernização na atuação como RH. Porém, nós temos uma legislação limitante, então, assim, que nos limita e alguns pontos até nos impedem de poder evoluir bem mais nessa questão. E, assim, é uma prática que acontece, né? Então, assim, trabalha 12 horas, entrega um projeto e depois tem essa compensação, a pessoa fica de folga, enfim, faz aquilo que ela quiser. Mas eu queria ouvir de vocês, né, como vocês adotam isso na parte operacional na empresa e na parte documental, né, para se munir aí no futuro de um processo trabalhista ou de uma fiscalização, porque assim, como também foi abordado, né, o mesmo colaborador que aceita hoje essa condição, topa, fica feliz até, né, em ter essa flexibilidade, mas no futuro, em algum motivo, se sente satisfeito e acaba processando a empresa, ou até mesmo uma fiscalização do próprio Ministério do Trabalho, o Ministério Público, que acaba também não tendo essa flexibilização, eles se amparam quase 100% na legislação. Então, o que vocês utilizam como mecanismo para isso? É o banco de horas? É um acordo de flexibilização de jornada? Como que vocês estão adotando isso nas empresas de vocês? Ô, Ju, Silvia, vocês me permitem só que eu acho que tem tudo a ver com o que eu ia conversar com o que a Ana Clara está falando. A gente não está preparado, o ponto é esse. A gente não está preparado, a lei ainda não está do nosso lado nesse sentido e o sistema negocial e mesmo o judiciário também não estão preparados para isso. E talvez acho que é aí que é o grande problema. Hoje, a gente entende que uma solução é válida para todos. E aqui, em qualquer ambiente da sociedade, e a gente tem visto isso cada vez mais, não existe uma solução definitiva para todo mundo. Para mim, pode funcionar de um jeito, para a Ana Carla para o outro, para a Otávia para o outro, para o Carlos para o outro. Assim. E talvez, eu acho que essa, na minha visão, seja talvez uma possível solução. E aí, quando a gente fala de liberdade legislativa, liberdade dentro o negociado versus legislado, talvez não trazer menos legislação. E talvez a gente passar a legislar, ou pelo menos dar diretrizes para outras situações que hoje ficam muito na dependência, fica muito na questão muito vaga. Por exemplo, eu posso ter um cara CLT 220 horas, 8 por 44 trabalhando do meu lado, e posso ter eu trabalhando por projeto aqui. Só que eu tenho que ter um respaldo para eu trabalhando para o projeto e o cara trabalhando nesse outro modelo. Só que eu vou ter que ter diferentes legislações para tratar, ou legislações, diretrizes, acordos, enfim, diferentes formatos para deixar aquela situação legítima para todas as situações. E talvez é isso que eu acho que, na minha cabeça, seria uma solução. A gente ampliar esse leque por meio de acordo, por meio de diretrizes, por meio de legislação, por meio enfim, de algum tipo de formalização, de outros tipos de formalizações, de outro tipo de relação, para trazer um pouco de segurança para o empresariado, para trazer outra segurança para quem presta o serviço, para quem executa o serviço, e para a gente, pelo menos, ter uma diretriz ali. E eu não estou dizendo que, nesse caso, não vai ter uma judicialização justa. Se ele combinou que vai receber 10 para trabalhar para o projeto e recebeu 8, e ele não conseguiu receber esses 2 diferenças, ele vai ter que judicializar para receber esses 2 diferentes. Mas não porque, eu combinei por projeto e quero receber por hora. Essa judicialização que eu sou contra. Então, assim, eu acho que a gente teria que trazer mais formalidade para outros tipos de relação. SMP, que foi recentemente negada no Senado, ela trazia a toque de caixa, meio atabalhoada, algumas possibilidades de formalização de coisas que já acontecem. Todo mundo sabe que ali tem um monte de exemplo de coisa que já acontece. Talvez a forma, e aí, novamente, legislar por MP e tal, talvez a forma não seja mais correta. Mas trazer essas mudanças de forma estruturada, pensando nas diferentes realidades e trazer um pouco mais de segurança para todas as relações jurídicas,
eu vejo que talvez possa ser uma alternativa. Eu volto à questão da importância da gente tentar resgatar a negociação coletiva, né? Eu acho que ela é o caminho para evitar um Frankenstein de leis para prever todas as situações, né? Ela é muito mais rápida, muito mais efetiva, e ela atende àquela necessidade, porque, veja, a grande dificuldade é porque a gente tem públicos diversos, né? E não tem uma receita de bolo que se aplica, né? Ou até usando a conversa que a gente teve ontem, né? A gente até tem a receita do bolo, mas aí depende do dia, da temperatura, do fermento que você usou, do forno que você vai assar, e isso tudo traz um resultado final diferente. Mas me parece que, enquanto princípio, né, aquilo que é bem contextualizado, né, que eu acho que é isso que culturalmente a gente não traz, né? A gente quer apresentar ali um contrato escrito, assinado, e que aquilo não está a população não foi educada, né? O meu time não está receptivo àquilo. Eu não expliquei aquilo tudo, né? Eu falo muito disso quando a gente vai falar de LGPD na área trabalhista, né? Não adianta eu vir com termos e termos e termos se as pessoas não entenderam aquilo que significa. Então, eu acho que é um momento de mudança cultural, né? Eu quero implementar uma postura disruptiva, eu preciso treinar. Treinar quem? Começar a treinar as lideranças. Elas precisam ter uma fala que seja uniforme, né? E isso ir disseminando, a ponto do empregado entender o que aquilo significa, né? E documentalmente, aí vai depender muito do que efetivamente for implementado. Pode ser um acordo para flexibilizar a hora de entrada e saída, ou então uma jornada efetivamente flexível que dependa de uma negociação coletiva, ou um acordo de banco de horas semestral que eu posso fazer individualmente com o empregado, se a norma coletiva não vedar. Enfim, eu acho que tem N formas da gente conseguir adequar com o que existe hoje. Ela vai responder a todas as nossas necessidades atuais? Não. A gente precisa ser, às vezes, ousado, entender o quanto que, eventualmente, aquela ousadia que a gente vai praticar, ela se equilibra com o benefício que eu vou ter. Qual é o tipo de benefício? Eventualmente, uma redução de passivo trabalhista em relação a volume de horas extras pagas, uma mudança de comportamento perante o judiciário, porque a gente sabe que, às vezes, e dependendo da região onde a gente atua, a gente tem um pré-julgamento, um pré-convencimento dos juízes em relação a uma prática, então você tem um momento que é disruptivo, que a gente consegue tentar contextualizar melhor, né? Usando por analogia a história da rescisão por WhatsApp, né? Ah, rescisão por WhatsApp pode ou não pode? Gente, depende do quê? Do contexto, né? Poxa, eu estava numa pandemia, as pessoas não podiam se relacionar, eu vou fazer uma assembleia, vamos fazer via Zoom. Gente, pode ou não pode? Mas veja, eu vou reunir, o que é razoável? Eu acho que é isso que, enquanto jurídicos, departamentos de recursos humanos e nós, principalmente advogados, precisamos endereçar mais no judiciário. Menos citações em latim e laudas gigantescas, mais objetividade de contexto, né? Mais trazer a realidade dos fatos. Eu sei que é difícil e que a gente tem alguns ativismos, mas me parece que se a gente não enfrentar essa questão com esta maturidade, a gente vai sempre reclamar dos mesmos problemas, né? E preventivamente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se cercar de evidências que suportem essa alegação. Se a negociação coletiva, que é a que dá mais força para qualquer tipo de alteração, ela é inviável, porque a gente sabe que às vezes o sindicato cria um obstáculo, a própria lei traz. Porque o sindicato não quer negociar, a federação não quer negociar, eu posso negociar com uma comissão de empregados, está lá na CLT isso. E por que a gente não consegue fazer isso? Porque culturalmente a gente não está preparado. Então, eu, empresa, como é que me preparo culturalmente? Isso começa na liderança, a construir esse novo patamar. Né? Por que a gente fala tanto das startups que são disruptivas e que, obviamente, têm os seus problemas também? Mas porque elas assumem esse risco da mudança e faz talvez um combinado mais claro. Né? Eu acho que são esses insights que a gente tem que buscar para propor coisas novas, com segurança, dentro daquilo que é viável, obviamente, né? Ninguém está falando retira ponto eletrônico de todo mundo, cada um faz o que quer, não é isso. Mas eu acho que é dar um pouco mais de contexto, né? Como eu falei da questão da importação de cláusulas de confidencialidade,
eu tenho uma grande sensação de que isso todo mundo assina e ninguém está se inteirando daquilo que significa. Eu acho que a gente passa nesse momento agora, principalmente de híbrido, por uma reavaliação disso. Eu tenho uma cláusula, pode estar muito bem redigida, mas será que está todo mundo empoderado daquela cláusula, usando a palavra da moda? Todo mundo está entendendo o que aquilo significa? Qual é a real importância? Eu acho que é por aí que a gente tem que começar a olhar, caminhar. Muito treinamento, muito diálogo. A gente teve um caso, né, de uma cláusula de não concorrência que a parte contrária disse que acreditava que ela não seria aplicada pelos usos e costumes da empresa. Então, assim, existe esse espaço, mas eu concordo totalmente com a Ju, no sentido de que a gente precisa realmente buscar uma forma de evoluir, porque não necessariamente isso vai vir acompanhado de uma legislação que possa suportar por completo essas mudanças, né? E aí uma coisa que me veio aqui na cabeça a partir do momento que a gente passa a ter novas realidades e até essa questão do trabalho à distância, né, em outras localidades, o que seria uma exceção na pandemia, a comunicação pelo WhatsApp, ela passa a ser uma realidade, né? Porque você não teria nem como ter esse deslocamento. Então, eu acho que, naturalmente, pela própria mudança e o que a gente passa a enfrentar, essas medidas alternativas de composição, elas passam a fazer muito mais sentido, né? Eu estava lendo outro dia nessa questão das plataformas, né? Associações que estão negociando contratos, né, para ajustes das situações. Você poder estender alguns benefícios, você ter formas intermediárias, que é exatamente a posição das plataformas, de composição e trazendo um pouco mais de segurança a partir do momento que você tem um ajuste e não é a própria hipossuficiência, ela perderia um pouco de força, porque você teria uma associação negociando junto. Então, eu acho que a gente vive um momento muito rico no direito do trabalho, com possibilidades de mudança, realmente ser disruptivo. Então, eu acho que nós, como profissionais do direito, como exercentes em empresas, eu acho que é um desafio muito enriquecedor, o momento que a gente está vivendo e as possibilidades que a gente pode adotar. Eu acho que a negociação coletiva é realmente a maior segurança que a gente tem, mas a gente tem outras medidas que tem. A gente tem a questão da flexibilização de jornada por compensação, a gente tem a questão do hipersuficiente, e eu acho que essas situações acabam se aplicando mais para o próprio hipersuficiente na situação. Então, acho que a gente acaba tendo medidas para construir alternativas. E eu acho que isso que é muito importante, que a gente aproveite esse momento e essa tendência de uma flexibilização, ainda que o risco da judicialização seja inegável, realmente. E é por isso que na linha de tudo que a gente está conversando, o grande desafio é buscar lastro para qualquer atitude que a empresa vai adotar. É claro que é necessário ter uma responsabilidade naquilo que você no caminho que você escolhe, sabendo dos riscos que você tem nas suas escolhas, mas a sensibilidade é que existem alternativas que nos permitem seguir esses caminhos. Eu acho que quando a gente entende quais são os nossos riscos e quais são os nossos ganhos com aquelas medidas, a gente toma a decisão e segue em frente e tem até lastro para uma judicialização e fazer valer essa posição, como foi o caso do nosso amigo WhatsApp, da demissão do Cristiano. Bom, eu queria só complementar uma questão que a Juliana falou, você também reforçou sobre as negociações sindicais, sobre a questão de ter acordos e tudo mais. A Juliana até falou anteriormente sobre também as dificuldades, né, que o sindicato agora está enfrentando por conta da reforma trabalhista e reduziu muito o número de sindicatos atuantes, vamos dizer assim. Não sei vocês, percebi que a maioria é de São Paulo, eu sou da região aqui do Vale do Paraíba, e aqui nós não temos sindicatos atuantes. Então, isso dificulta muito a questão de ter uma negociação, de ter uma flexibilização amparada com o acordo sindical.
por conta disso. O sindicato hoje, para ter uma ideia, o presidente mora dentro do sindicato. Então, assim, ainda vem daquela realidade antiga de ter um sindicato só por existir, né? Só por ter mesmo, né? Para seguir protocolos, mas não com uma atuação participativa, com uma atuação que colabore com os colaboradores, que colabore com a empresa. Então, isso também acaba sendo uma dificuldade muito grande, né? De nós termos esse recurso para poder amparar a empresa, para poder se resguardar, e ao mesmo tempo não ter por conta da realidade que a gente enfrenta, de ter ainda sindicatos que não têm atuação nenhuma, que ainda tem aquele modelo muito antigo enfim, de contribuição e de colônia de férias. Então, assim, eu acho que isso também aumenta a parceria RH jurídico para a gente, pelo menos aqui, né, o que eu tenho trabalhado, para poder ter acordos com comissão, com documentações, para a gente conseguir se resguardar ainda de alguma forma, sem precisar expor, né, ou sem ter esse apoio do próprio sindicato. Bem trazido, Ana. Realmente entendo que às vezes em regiões como a que você citou fica mais difícil, mas aqui em São Paulo também a gente tem alguns sindicatos que você começa a negociar pela taxa, numa total inversão de valores, né? É escatológico quase. Pô, a gente tem que enfrentar esse leão, né? Porque a gente não tem por onde muito sair. Ou é estagnar ou é propor soluções alternativas. Mas, de novo, me parece que, e já quase que para caminhar para os finalmente, né? Me parece que ter um bom contexto da situação, uma boa avaliação da minha necessidade, um olhar crítico do meu processo produtivo, né? Separar as situações pelos riscos. Então, quando muito bem relembrado pela Silvia, então, eu tenho um hipersuficiente, eu tenho, de repente, um grupo de empregados que é fora de um controle de jornada, em que eu consigo efetivamente ter uma flexibilidade maior, ou aquele que efetivamente tem um controle, quais são as tecnologias que eu posso adotar para potencializar aquele trabalho do empregado, para que ele faça uma entrega mais efetiva, né, e que isso reflita num aspecto positivo em relação à jornada de trabalho, e que ele perceba nisso uma vantagem, né? Qual vantagem? A vantagem de você ter respeitado o seu tempo, a vantagem de você ter sido valorizado na sua entrega de trabalho, porque eu acho que essas coisas não estão desconexas, né? Quando você se sente valorizado pelo trabalho entregue, quando você se sente pertencendo à organização, isso tudo traz uma maior sensação de pertencimento e de parceria com o negócio, e tende a diminuir essa judicialização. Eu acho que esse é um primeiro caminho a ser perseguido, né? A ser conquistado. E a própria retenção de talentos, né? Eu acho que que é uma coisa que a gente sempre traz, é um assunto recorrente nas nossas rodadas, né? A importância de você, o tempo que você despende na formação dos profissionais e no ajuste dos profissionais à realidade da sua empresa é um valor muito caro, né? Assim, eu acho que é muito importante que a gente tenha e a gente busque esse pertencimento e essa identificação com a empresa, porque é isso também que vai levar a esse profissional, quando ele tiver uma opção ou uma proposta, ele pesar também o quanto aquela empresa ele está integrado naquela empresa, porque eu acho que é isso que faz é um dos pesos. É claro que a gente tem o peso financeiro, de novo, a gente trabalha não só por amor ao que a gente faz, mas também para receber a remuneração financeira, porque a gente tem contas para pagar. Mas eu acho que isso é um peso muito grande numa escolha de profissional, até porque você pensa na sua carreira a longo prazo. Então, eu acho que você pensar pensar no empregador como uma junção de pessoas e que estão ali produzindo com um objetivo comum é o que levou muito a gente pensar
na matéria e no tema dessa rodada. E essa era a nossa proposta de trazer isso como um convite a buscar essas alternativas, né, Ju? Exato, né? Porque somos conhecedoras das inúmeras ações e fiscalizações em relação ao tema, mas também somos muito confiantes e entusiasmadas, né? Eu acho que essa é a melhor palavra, em relação à mudança de olhar sobre a jornada de trabalho. O quanto que você pode considerar um elastecimento desse conceito, né? Que não é a jornada pelo horário, a jornada pela produção, é pela entrega, ela pode ser um valor que você traga para o seu negócio enquanto um benefício, algo que agregue, como as pessoas podem se sentir mais reconhecidas por isso e diminuir essa litigiosidade, melhorar o resultado final da empresa, né? A pessoa que fala assim, poxa, não estão controlando a minha hora de relógio e isso traz para mim alguns benefícios, é um salário indireto. E a gente sabe que há uma nova geração preocupada com isso. Não é importante a contraprestação financeira, mas ela isolada, ela não retém. O mercado tem chamado isso, Ju, de salário emocional. Exato. O salário emocional é o jeito que você é tratado, o benefício, o que ele faz para te fazer em capacitação, como ele te percebe enquanto não empregado, mas enquanto um indivíduo. Então, assim, é a forma que você é tratado. Então, tem muita coisa, o tempo de deslocamento que você leva, a obrigatoriedade de você estar todo dia, não estar todo dia. São fatores que você, para tomar uma decisão, para fazer uma mudança, para se manter no emprego, atração ou retenção, você, na sua cabeça, você vai pesar esses fatores, mas isso não está escrito ali na sua carta de proposição de trabalho. Você não vai estar lá, você só vai demorar 15 minutos para chegar no trabalho. Isso não vai estar em lugar nenhum, mas você vai pesar isso na sua consciência. Aqui você vai ser tratado com respeito, aqui você vai ter autonomia para tomar decisões. E isso não está combinado também. Mas isso são fatores, né, culturais, de dia a dia. É o que eu falo, cultura não é aquilo que está escrito lá na missão, no valor, no propósito. Cultura é aquilo que se faz quando ninguém vê e se faz todo dia. Perfeito. É o que a gente fala sobre a questão dos treinamentos, né? E de estar todo mundo na mesma página. Porque é isso que faz com que aquilo seja genuíno e funcione. Senão, não funciona. Não adianta estar escrito na parede e na prática não acontecer. E não é isso que vai reter as pessoas, não é isso que vai fazer as pessoas estarem confortáveis ali. E a gente sabe que não cabe. A gente sabe que hoje em dia, se a gente não tiver esse atrativo, esse salário emocional, que eu não conheci o nome, mas adorei, a gente vai perder talentos importantes e a empresa ela é feita de talentos. Então, eu acho que é fundamental a gente repensar sobre esse prisma. E só para colocar a cereja no bolo, o quanto que isso também está intimamente ligado com práticas de ESG, né, que muitas empresas hoje têm buscado, então ali a questão social está super ligada a isso, né? E em todos os níveis. Quando você fala dessa flexibilidade, você também atinge uma camada que depende, por exemplo, de transporte público e que eventualmente demora 3 a 4 horas num deslocamento e que já chega exaurida para trabalhar e que eventualmente você missão é um ganho emocional e de saúde, literalmente, enorme, né? É super importante isso. Né? Então, eu acho que é um grande desafio do ponto de vista jurídico e gestão e RH, mas eu acho que a gente tem bons elementos, há uma luz que está piscando ali para a gente, e a gente tem que, sim, se unir e ser os protagonistas de uma mudança, porque se a gente for esperar passivamente por leis e tudo, talvez a gente espere por muito tempo e esse tempo a gente não tem disponível, né? Então, eu acho que é por aí, assumindo riscos, pesando o que vem de benefício e tendo tomadas de decisões assertivas nesse sentido. Eu acho que a gente está
no horário, e é uma pena porque a conversa foi muito, muito gostosa. Assim, eu acho que é muito bom poder trocar essas experiências com profissionais tão competentes, envolvidos e atualizados e disruptivos, né, Ju? Assim, eu acho que é muito, muito importante para a gente. É uma satisfação muito grande poder participar dessas rodadas e acabar pelas nossas mãos gerando esses encontros. Bacana, te agradece. Eu acho que são temas vivos, então é muito importante o feedback de vocês em relação a isso, né? No finalzinho a gente manda o e-mail para vocês. Fiquem à vontade em sugerir temas, né? Porque eu acho que é bem, bem bacana a gente atender a preocupação, né, que vocês têm. Acho que tem bastante coisa para falar, né? Me aguçou aqui uma ideia da gente falar sobre negociação coletiva, mas eu queria abrir o espaço para vocês via e-mail, se vocês quiserem, para sugerirem, né, temas para a próxima rodada. Esperamos vê-los todos numa próxima, acho que ainda faremos virtualmente ou caminhando para um modelo mais híbrido, quem sabe, vamos ver como é que as coisas vão caminhando. Novamente, desejo que todos permaneçam com saúde e suas famílias. Um bom final de semana e obrigada. Se você tem alguma coisa a mais? Obrigado. E, gente, mandem e-mails mesmo, que a nossa criatividade está se esgotando também de temas novos. Então, mandem, que a gente gosta de discutir, a gente se prepara para esse encontro, a gente pesquisa e a gente sempre aprende muito com vocês. Então, podem compartilhar temas novos e muito obrigado. Se cuidem. Se protejam ainda, porque a gente sabe que o momento ainda é sensível e realmente a gente espera ver vocês em breve pessoalmente, mas enquanto isso a gente vai matando a vontade aqui nesses encontros virtuais.